Olá, seja bem-vindo. Cuidar da própria saúde não é um hábito masculino. Quando se trata de saúde mental, os tabus são ainda maiores, mas os homens estão sofrendo. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de suicídios entre homens é 4 vezes maior se comparado com as mulheres. Sobre o assunto, eu converso com o psicólogo e psicanalista Guilherme Almeida de Lima. Ele faz mestrado em filosofia, é professor universitário em Guarapuava, de onde fala conosco. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Obrigado, Ednilson, pelo convite, né? Primeiramente, queria agradecer, principalmente pela importância do tema, né? Acho que é importante sensibilizar a população em relação à urgência dessa temática. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua disponibilidade. É por machismo que os homens não cuidam da própria saúde? Nós podemos pensar primeiramente o fato de que o ser homem é uma construção, né? Ele vem sendo uma construção, vem sendo reconstruído ao longo aí dos anos e que atravessa as gerações, né? Então a gente pode pensar que há um imaginário social do que é ser homem, né? Que pressupõe uma certa força, uma virilidade, uma certa brutalidade e até mesmo o fato de esconder as emoções, né? Os homens não podem demonstrar as emoções, senão eles estão sendo frágeis de alguma forma, né? Então, vamos pensar também uma questão que atravessa as gerações, no sentido de que os homens vêm de uma criação muito punitiva, né? Nós temos aí uma construção social de uma geração punitiva e que aos poucos nós estamos então transformando em uma geração afetiva. Então, esse atravessamento de uma geração punitiva para uma geração afetiva vai despertar naturalmente as questões relacionadas às emoções, né? Então, há de certa forma um silenciamento dos homens quando se trata das emoções, né? Quando se trata do buscar ajuda, de pedir a alguém que os ajude, né? Porque quando você pede ajuda, você está de certa forma mostrando uma fragilidade, uma fraqueza. A sociedade, então, acaba cobrando mais dos homens e principalmente essa postura viril e de não aceitação das próprias fragilidades. É isso, Guilherme? Então, ao mesmo tempo que o homem reproduz, de certa forma, uma força, nessa virilidade, ao mesmo tempo ele está impedindo que a afetividade, que as questões da sensibilidade, elas possam aparecer. Então, o homem ele não deve demonstrar fraqueza, de certa forma ele precisa conquistar um status social, né? O homem ele precisa dar a palavra final, decidir muitas vezes pela família, prover financeiramente as necessidades da família. Então, sim, né, há uma cobrança inconsciente no papel social do homem. No entanto, me parece que há essa mudança porque a participação do homem no contexto familiar, por exemplo, ela se torna mais evidente, né? Então, a questão da sensibilidade com os filhos, com os familiares, essa não mais necessidade de uma certa competição, né, com a mulher no mercado de trabalho, até a questão de aceitar que o gênero masculino não é mais um sinônimo de superioridade. Então essas mudanças elas têm despertado alguns conflitos inconscientes no que é ser homem. São essas cobranças que fazem o homem adoecer? Isso se expressa no cotidiano, né? Como o homem vê a si mesmo. Essa construção da identidade, ela tem sido reformulada e muitas vezes o homem ele não consegue então fazer essa construção. Então vamos pensar que essa cobrança, né, ela conduz certamente a uma certa tensão, né, justamente esse contato com as emoções, justamente por ser algo talvez não tão acessível ao homem, essa construção do que é ser homem, essa repressão das emoções, elas trazem inúmeras doenças, né, inclusive alguns vícios, né, o adoecimento. Então, a partir do momento que o homem ele precisa enfrentar agora essas emoções que por muito tempo ficaram reprimidas, ele acaba desenvolvendo, né, um certo adoecimento, alguns vícios.
Então, entrar em contato com as emoções é sempre um processo muito gradual, lento, né, e que exige muitas vezes até um certo sofrimento. Quando falamos de saúde mental, do que padecem os homens? Vícios, certamente, né, me parece também, de acordo com aí os índices, a questão do alcoolismo, né, tabagismo, drogadição. Há uma questão também bem evidente em relação à depressão, ansiedade, um estresse, né, cotidiano, uma certa irritabilidade e até mesmo as questões voltadas à sexualidade, né, como essa impotência sexual. Então, o homem ele está padecendo, no entanto, ele está em silêncio, né? Ele não pede ajuda, ele não busca falar sobre esses problemas. É isso que explica, então, esses números do Ministério da Saúde que apontam o maior número de suicídios entre os homens? Esses índices, eles nos mostram que há, de certa forma, um número alarmante, né? Essa temática, ela é urgente, ela é uma temática que nós precisamos prestar atenção, nos preocupar sim, e eu acredito que há uma tentativa de reverter, né? De certa forma, há instituições que estão preocupadas com a saúde mental do homem, há algumas estratégias da saúde pública, como a conscientização, né? Até mesmo o Novembro Azul, o mês da conscientização do câncer de próstata, e que se articula também com uma questão da saúde mental. Há um instituto em São Paulo, né? O Papo de Homem, PDH. Então, esses dados do Ministério, eles são bem preocupantes. No entanto, eles nos direcionam, nos conduzem para a construção de algumas estratégias do que nós podemos fazer em relação a esse panorama. É possível que o homem perceba sozinho que ele precisa de ajuda? Não, acredito que reconhecer, né, que não se está bem, que se está passando por algum problema, é necessário que haja uma rede de apoio, né, bem fortalecida. Então, a questão do vínculo familiar, a questão das redes de apoio até mesmo da comunidade, como a saúde, educação. Então, a questão é que o homem ele está em silêncio, né? As pessoas não observam, não percebem, embora haja alguns comportamentos que fiquem evidentes, mas é necessário que haja uma rede de apoio. E como essa rede de apoio, então, pode ajudar? E quando eu falo rede de apoio, pode ser aos familiares, né, a esposa, os filhos, as pessoas que circundeiam, né, o homem que estão ao redor. Então, acionar essa rede de apoio é fundamental, né? Mas, primeiramente, precisa passar por um reconhecimento e por uma aceitação do próprio homem, né? Então, deve haver uma certa aceitação de que algo não está bem, para que então ele possa dar continuidade, né? Ele possa então comunicar a algum familiar, algum agente da saúde, né? Algum médico, algum psicólogo, algum nutricionista. Então, é preciso que haja primeiro esse reconhecimento, essa aceitação, para que então essa rede de apoio seja acionada. A partir desse reconhecimento, quando procurar ajuda, por exemplo, ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou os dois? A questão é que quando há algum comprometimento, né, algum comprometimento em alguma área da vida, algum comprometimento na área social, algum comprometimento na área sexual, financeira, quando algo não está em equilíbrio, né? Quando há algum excesso evidente, algum vício, quando há alguma oscilação de humor, né? O homem está bem, no entanto, em questão de minutos, de horas, ele oscila o humor. Então, observar esses fatores, né? Quando algo está comprometendo a qualidade de vida integral desse sujeito, né? Para que ele possa, então, acionar a rede e ser acolhido, né? Deve haver esse acolhimento. E, geralmente, quem observa essa mudança no comportamento são os familiares, né? Então, os familiares, eles precisam ficar atentos. Você acha que vai demorar muito tempo ainda para que esse assunto deixe de ser tabu entre os homens? Aos poucos, me parece que nós estamos conseguindo, né? Permitir que
espaços estejam sendo criados e estejam sendo abertos ao diálogo, né? Como eu mencionei, esses institutos, né, que estão preocupados com a saúde do homem, com esse silenciamento do homem, e me parece que aos poucos isso vai se desdobrando, né, e nos permitindo ver um outro cenário futuramente. Guilherme, obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.